Beleza. Então, o pessoal que chegou aí agora, bom dia, né? Eu estava trocando uma ideia aqui com eles sobre como é que foi a prova antes. E hoje a gente não vai falar da prova, não. A gente pode até pegar um dia para fazer uma revisão aí e dar uma olhada na prova. Mas hoje a gente tem que começar com uma outra matéria. Uma matéria que não tem nada a ver com a matéria que a gente estava falando antes. É física, obviamente, mas é uma parte da física que não está relacionada com o estudo de forças, que era dinâmica. Então a gente começou falando de ordem de grandeza, aliás, na prova tinha muita questão de ordem de grandeza, né? Notação científica, vetores, e depois a gente foi para as leis de Newton. Aí falamos de força, falamos de estática no final, estática do ponto material corpo extenso, e beleza. Aí acabamos essa parte. Agora a gente vai falar sobre movimento. Então o estudo do movimento, que é chamada cinemática, é uma parte totalmente diferente da matéria, beleza? Galera, tem alguém fazendo obra aqui que está fazendo um barulhinho, se vocês escutarem, já sabe que é isso. Bom, o que acontece? A cinemática, cine, te lembra o quê? Cine. Te lembra cinema, né? Na verdade, o cinema, o nome nem é cinema, né? É cinematógrafo, aparelho cinematógrafo. Ele é um filme, né? Você vê alguma coisa em movimento. Mas eu não sei se você sabe disso, que na verdade um filme é uma sequência de fotos, né? São várias fotos colocadas uma atrás da outra e são projetadas muito rapidamente. E aí te dá a impressão de movimento. Na verdade, o que você está vendo são fotos, mas aí, como essas fotos são colocadas muito rapidamente, ela causa uma ilusão ótica que você acha que aquilo está em movimento. Mas você está vendo fotos, tá? O número de fotos que aparecem por segundo, no caso do cinema, se não me engano, são 64 fotos por segundo, que eles chamam de frames por segundo, que dá a ilusão de que aquilo está em movimento contínuo. Mas, na verdade, você está vendo fotos paradas, tá? Então, se, por exemplo, talvez você já tenha visto isso, você faz um desenho no caderno e vai passando as folhas do caderno assim em sequência, você vê um desenho animado. Isso é um desenho animado porque ele está em movimento, não é porque é legal, pô, animado. É porque ele está em movimento, beleza? 60 frames, Pedro? Tem certeza? Eu não me lembro, cara, se é 60, 64, mas é por aí. O que acontece? Isso é o estudo do movimento. Cine, da palavra cinema e também da palavra cinemática, vem do grego, significa movimento. Tá? E aí, o que acontece? A gente vai estar estudando esse movimento agora. O que é o movimento? Como se descreve o movimento? Então, a cinemática é meio que a matemática do movimento. Beleza? Essa é a ideia. Mas aí, a primeira coisa que eu preciso que você entenda é o que é movimento. Né? Por exemplo, eu vou pegar aqui, sei lá, um livro. Tá? Aqui tem um livro. Você está vendo aqui um livro. E aí eu boto um objeto em cima desse livro. Você olhando para esse objeto aí, no teu computador, esse objeto está em movimento? Ele está parado, né? Não está em movimento, ele está parado. E aí você fala, pô, não, Reinaldo, com certeza ele está parado. Mas vamos pensar no seguinte, a gente não está no planeta Terra? O planeta Terra não está girando? Então, se, por exemplo, tivesse um astronauta que estivesse lá fora, lá no espaço, olhando para cá e vendo esse objeto. Não sei por que o astronauta está olhando para cá para ver esse objeto, mas suponha que ele quer ver esse objeto. Ele veria esse objeto parado, como a gente está vendo, ou ele ia ver o objeto andando, em movimento, né, girando? É uma pergunta, gente, pode responder aí. O astronauta, do lado de fora da Terra, ia ver o objeto em movimento, não é isso? Porque ele estaria girando junto com a Terra. E aí eu te pergunto, na realidade, esse objeto está parado ou ele está em movimento? Agora vai dar um bug aí na tua cabeça, você não vai saber responder isso. Você vai falar, na realidade está em movimento, porque a Terra está girando. Pô, mas aí a gente olhando está parado. E aí, quem é que está certo? Isso se chama referencial, exatamente, Maria Eduarda. Ponto de vista. Galera, você já ouviu falar isso, né? Ah, mas isso é só o seu ponto de vista. Pô, isso aí é em tudo na vida. Os dois estão certos, Caio. Tudo na vida depende do ponto de vista. Não estou falando só de física, né? Por exemplo, hoje em dia a gente está passando por essa situação de pandemia aí, pô, tem que usar máscara. Eu odeio usar máscara, mas tem que usar máscara. Você usa máscara? Vai ter gente que vai falar assim, pô,
Uso, tem que usar. É melhor, evita a Covid e tal. E tem gente que vai falar, não uso porque acho que não resolve, porque não consigo respirar naquele negócio. Então, assim, quem está certo, quem está errado? Você pode até julgar, não, está errado, o cara tem que usar a máscara. Mas depende do ponto de vista. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Tudo depende de um ponto de vista. Mas na física, esse ponto de vista tem um nome. Ele é chamado de referencial. Tá? Então, o que acontece? Vocês já estudaram isso no ano passado, cara? Galera que já era do intelecto já deve ter visto isso no ano passado um pouco, né? Então, já estava preparando aí para vocês o nosso quadro. O que acontece? A cinemática é a parte da física, portanto, que estuda os movimentos. Então, como eu tinha te falado, cine tem a ver com movimento. Deixa eu fazer aqui as observações. Espera aí. Vamos lá, aqui. Ó, esse cine aqui, portanto, ele tem a ver com o movimento. Cine, portanto, aqui, ó, cine é o estudo do movimento, tá? Isso aqui significa movimento. E o que é movimento? Né? O que é se movimentar? A definição. Reinaldo, pô, se movimentar é se movimentar, é sair do lugar. Mas, foi mal, galera. Eu tô mostrando aqui, mas não tô apresentando. Foi mal, foi mal. Vamos lá, vamos de novo. Pronto. Agora vocês estão vendo, né? Isso, o exemplo do ônibus é ótimo para falar isso. O que acontece, cara? É isso aqui, ó. Então, o que eu estou falando? Cine é movimento. Vou fazer de novo aqui, ó. Cine. Aqui. Isso aqui, cine, tem a ver com movimento, tá? E o que é movimento? Movimentar é mudar de posição em um certo referencial, ou seja, em um certo ponto de vista. E aí vem o tal do exemplo do ônibus. Considera duas pessoas que observam uma lâmpada. Então, a lâmpada está aqui, ó, dentro do ônibus. A pessoa 1 é o referencial 1 e a pessoa 2 está do lado de fora é o referencial 2. Essa lâmpada está ou não está em movimento? Então, no referencial 1, o cara dentro do ônibus fala que a lâmpada está parada. E no referencial 2, o cara dentro do ônibus fala que ele está em movimento. Qual dos dois estão certos? Os dois. Porque, na verdade, o movimento depende, como eu estava falando para vocês, do ponto de vista. Beleza? Então, na física, a gente vai chamar isso de referencial. Então, o ponto de vista é o referencial. Tranquilo? Agora, vamos para deslocamento. O que é deslocamento? O deslocamento é a diferença entre a posição final e a posição inicial. Isso dentro de um certo referencial. Então, por exemplo, muita gente fala assim, Reinaldo, deslocamento é o espaço percorrido. Não é. Se liga aqui, ó. Vamos supor que uma pessoa saiu de uma estrada da posição... Uma pessoa saiu de uma estrada da posição... Eita, caramba! Saiu da posição 80 da estrada e chegou na posição 100. Quanto que ela andou? Pô, se ela saiu na posição 80 e chegou na posição 100, ela andou 20. Todo mundo concorda? Beleza. Qual o deslocamento dela? Eu estou te falando que o deslocamento, o ΔS, é a posição final, nesse caso 100, menos a posição inicial, que era 80. Então o deslocamento foi 20. Reinaldo, então o deslocamento é a mesma coisa que espaço percorrido, né? Não. Tá? Aqui eu poderia estar chamando esse espaço de metros ou de quilômetros, não importa. Tá? Vamos botar aqui em metros. Então, o espaço percorrido foi 20 metros e o deslocamento foi 20 metros. Mas nem sempre vai ser igual. Por quê? Pensa no seguinte: se o cara sai daqui do 80, vai até o 100, ele foi até o 100 e depois voltou para o 80. Qual o deslocamento dele? Ou você vai pensar assim, 40, né, Reinaldo? Porque ele andou 20 mais 20. Não é. O deslocamento é zero. Por quê? Porque o deslocamento é a posição final, que é 80, menos a inicial.
que é 80. E aí o deslocamento deu 0. Ah, peraí, não entendi nada. O que eu estou te falando? Quando o cara vai do 80 para o 100, ele deslocou 20 e andou 20. Quando ele vai do 80 para o 100 e volta para o 80, ele andou 40. Ele andou 20 para lá e 20 para cá. Mas o deslocamento foi 0, porque o deslocamento é só pegar a posição onde ele chegou e diminuir da posição da onde ele saiu. Então, 80 menos 80, deu 0. E por que deu 0? Porque ele andou 20 para frente, que a gente chama de positivo, e depois ele andou 20 para trás, que a gente chama de negativo. Então, o referencial é essa seta aqui. Se você anda para o lado da seta, você está andando para o lado positivo da trajetória. Agora, se você anda do lado contrário da seta, você anda no lado negativo da trajetória. Esse é o motivo pelo qual o deslocamento, quando você sai do 80 e volta para o 80, dá 0. Porque você anda 20 positivo e depois 20 negativo. E aí, obviamente, fica 0. Deu para entender, gente? Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A e esse aqui de ponto B. Esse deslocamento de cima é o deslocamento de A para B. E esse deslocamento de baixo é o deslocamento ABA. Ou seja, ele foi até B e depois voltou para o A. Por isso que o deslocamento deu 0. Ficou alguma dúvida nisso aí, gente? Fala para mim, sim ou não? Exatamente, Rebeca. Se fosse a distância percorrida, seria 40 metros, porque ele anda 20 para frente e 20 para trás, ele percorreu 40 metros. Verdade. Mas o deslocamento não é a distância percorrida sempre. Pode até ser. Quando ele anda sempre para o mesmo lado, é a distância percorrida. Tipo, está sempre andando no mesmo sentido. Beleza. Agora, se ele voltar, aí você tem que usar o deslocamento negativo, entendeu? Então, a gente sempre vai usar o sentido da trajetória. Se o cara anda para lá, no nosso referencial, para lá não, para onde estiver a seta é positivo e o contrário da seta é sempre negativo, beleza? Tá? Alguma dúvida, gente? Fala para mim, sim ou não? Tranquilo, né? Então, essa parte de deslocamento é muito tranquilo. Acho que, inclusive, tem um exemplo aqui, deixa eu mostrar para vocês. Exemplo 1, não. Exemplo 1 já é com velocidade escalar média, que é a próxima coisa que eu vou falar com vocês. O que acontece? O que é velocidade escalar média, ou velocidade média, tá? Esse escalar que a gente fala aí, não precisa se preocupar muito, não. Mas o importante é você entender isso aqui, ó. Velocidade média. Deixa eu pegar esse exemplo aqui que a gente fez. Eu vou chamar esse exemplo de exemplo 1, tá? Foi o exemplo do que é o deslocamento. Beleza? Então, aqui eu fiz o deslocamento do A e do B. Agora, velocidade média. O que é essa velocidade média? A velocidade média é a razão entre o deslocamento e o tempo. Presta atenção, a razão entre o deslocamento e o tempo. Não é entre o espaço percorrido e o tempo, tá? A gente chama ΔS de deslocamento. Então, o que é a velocidade média ou velocidade escalar média? É essa fórmula aqui. É o ΔS sobre ΔT. Eu acho que essa daí vocês também devem ter visto no ano passado, seja em qual colégio você estudou. Todos eles falam um pouco sobre essa fórmula aí de velocidade média. Beleza? Então, o que é essa velocidade média? É o espaço, né, a distância, sobre o tempo. Beleza? Então, a parte de velocidade média é isso daí. Exemplo, para você poder entender melhor, como é que a gente vai fazer questões de velocidade média? Então, aqui o exemplo 1, que foi o que é o deslocamento, né, de A para B, e de A para B e depois voltando para A. E agora eu vou te dar esse exemplo 2 aqui, ó. Um ônibus percorre 21 quilômetros entre dois pontos de uma cidade em 30 minutos. Qual sua velocidade em quilômetros por hora? Então, esse aqui vai ser o nosso exemplo 2. Beleza? Deixa eu botar aqui. O exemplo 2 é esse aqui, que vai falar exatamente da velocidade média. Tá? Então, vamos descobrir a velocidade média desse ônibus. Primeira pergunta. Qual é o espaço que o ônibus percorreu? Bom, o ônibus percorreu um espaço de 21 quilômetros. Então, no exemplo 2, o ΔS, ele já deu, é o deslocamento. Ah, Reinaldo, por que delta? O que é esse triângulo? Galera, esse delta aí é sempre variação. É sempre quando ele fala final menos inicial, tipo ΔS. Espaço final menos espaço inicial. S de espaço em inglês, tá? Space. ΔT
Tempo final menos tempo inicial. Delta dinheiro. Dinheiro final menos dinheiro inicial. Entendeu? É sempre assim. Esse delta é só para explicar que é a diferença, né? Quanto que andou aqui, no caso, 21 quilômetros. E em quanto tempo? O delta T. O delta T foi de 30 minutos. Galera, ele quer a resposta em quilômetros por hora. Pô, toma cuidado com isso, porque minuto não é hora. Então você precisa, antes de fazer a conta, passar esses 30 minutos para a hora. E 30 minutos, no caso, é meia hora. Então aqui, 30 minutos equivale a 0,5 horas. E é isso que eu vou usar. Eu não vou usar os 30 minutos. Eu vou usar o 0,5 hora. E aí eu vou usar essa fórmula aqui. O V delta S delta T. Vamos lá. Como que vai ser o V? O V, a velocidade média, vai ser 21 dividido por 0,5. Ah, Reinaldo, não sei fazer essa conta. Galera, toda vez que tu dividir por 0, alguma coisa, vai dar um número maior, tá? Deixa eu te dar um macete. Você some com esse zero. Você vai fazer assim, ó. 21 dividido por 5. Ou 21 dividido por 5 é 4,2. Aí você pega essa vírgula e anda uma vez para lá, ó. Vai dar 42. Ah, que, Reinaldo? Entendi nada. Então vamos lá. Vamos de novo. Anda uma vez com a vírgula para cá, aí você sumiu com esse zero, mas aí tu tem que andar uma vez com a vírgula para cá, fica 210. Aí 210 dividido por 5 dá 42. Essa é a resposta. 42 km por hora. Beleza? Fala para mim, gente, dúvidas nessa daí? Sim ou não? Vou acertar esse A2 aqui que tá feio. Se quiser perguntar com o microfone agora, pode, tá, gente? Fala aí. Sempre que eu falar nesse momento, pô, tá com alguma dúvida e tal, que eu parar assim para pergunta, você pode abrir o microfone se você quiser, tá, gente? Beleza? Sim ou não? Fácil, vou fazer várias, Pedro. Essa daqui é fácil, tá, gente? É uma questão bem simples, que é um exemplo. Mas a gente vai ver como que isso aí vai piorar um pouco. Mas é um pouco, não é, nunca é muito difícil as questões de cinemática iniciais, não, tá? Essas questõezinhas iniciais são tranquilas. Beleza? Bom, vamos seguir então. Aí a gente viu o que é velocidade média. E aí, agora, eu vou te dar um outro exemplo. Ó. Qual a velocidade? Aliás, outro exemplo não. Eu vou perguntar um detalhe importante. Qual a velocidade desse ônibus em metros por segundo? Galera, o que acontece? Na maioria das questões, você não vai fazer o cálculo em quilômetros por hora. Na maioria das questões, você vai fazer o cálculo em metros por segundo. Tá? E aí, existe uma conversão. É tipo passar de dólar para real. Se eu falar para você aqui que eu tenho 10 dólares, eu estou falando o quê? Eu tenho mais ou menos 55 reais. Como é que eu sei isso? Porque um dólar vale R$5,50, mais ou menos. Beleza? É a mesma coisa, né? Pô, qual a velocidade desse cara em metros por segundo? Aí tem uma formulazinha de conversão. A formulazinha de conversão é essa daqui, ó. Toda vez que você precisa passar de metros por segundo para quilômetros por hora, você tem que dividir por 3,6. Vou até mostrar isso aqui na tua apostila. Na própria apostila de vocês, ó, como transformar de uma unidade para outra. Aqui, ó. Essa é a forma de converter as unidades. Quando você quer passar de uma unidade para outra, você precisa multiplicar ou dividir por 3,6. Deixa eu botar aqui, ó. Então, por exemplo, a gente está em quilômetros por hora e quer passar para metro por segundo. Olha para cá. De quilômetro por hora para metro por segundo, o que eu tenho que fazer? Ó, quilômetro por hora para metro por segundo. Eu tenho que dividir por 3,6. E se for de metro por segundo para quilômetro por hora, eu tenho que multiplicar por 3,6. Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor, 42, e vou dividir
por 3,6. E aí 42 dividido por 3,6 vai dar um valor aí aproximado, né? De quanto? Vamos ver aqui, ó. 42 dividido por 3,6, 11,67. Beleza, deu um número esquisito? Não tem problema. Então, o valor da velocidade desse ônibus é de aproximadamente 11,67 quilômetros por hora. Beleza? Então, ó, fica ligado. Falou em metro por segundo para quilômetro por hora, fórmula de conversão que está aí. Tá? Gente, dá um print nisso aí. Eu quero que você guarde esse material, se possível, e é sempre recomendado, passa isso para o caderno, se não, guarda numa pastinha, fala aula de física do dia 7/5, beleza? Seja organizado nesse sentido que vai facilitar o teu estudo depois. Tranquilo? Todo mundo? Fala aí, gente. Dúvida? Pode falar. Tranquilão? Podemos seguir? Então vamos lá. Vamos fazer outro exemplo? Olha aqui, ó. Um carro percorre 120 km à velocidade de 60 km por hora e os outros 120 km à velocidade de 40 km por hora. Qual a sua velocidade média? Então, nosso exemplo 3, vou pegar aqui já, vai ser esse aqui. Gente, vou apagar, hein? Vou apagar essa parte aqui. Vou deixar o resumo. Vou apagar só os exemplos. Então vamos lá. Ó. No exemplo 3, ele está dizendo então que o carro vai percorrer 120 km por hora a 60 km por hora e depois 120 a 40 km por hora. E ele quer a velocidade média. O que você tem um ímpeto, né, uma vontade, dá um comichão assim de você fazer logo, para poder achar a velocidade média? Pô, 60 num pedaço, 40 no outro. Eu vou somar e dividir por 2, que aí eu acho a média, né? 60 mais 40, 100. E aí 100 dividido por 2, 50. Pronto. Beleza, Rinaldi, já achei a velocidade média. E você errou. Pô, Rinaldi, errou? Errou. Por quê? Não pode fazer média para achar a velocidade média. A gente chama de velocidade média, mas a velocidade média não é a média das velocidades. Caraca, Rinaldi, entendi nada. Galera, velocidade média não é a média das velocidades. Eu não posso pegar 60 e 40 e fazer a média, que vai dar 50, para poder achar a velocidade média. Por quê? Vamos ver? O que acontece? Ó, o cara andou 120 quilômetros, primeiro ele andou 120 quilômetros com uma velocidade de 60 quilômetros por hora. Então, eu vou botar na fórmula V delta S delta T e vai ficar assim, ó, 60, que é a velocidade, 120, que é o espaço, e aí eu vou descobrir o tempo que ele demorou no primeiro pedaço. Vou jogar o T1 para cá, vai ficar assim, ó, 60 vezes T1 é igual a 120. E aí eu jogo o 60 lá para baixo. T1 vai ser 120 dividido por 60. Que aí você acaba de descobrir que vale 2. Ou seja, o cara demora 2 horas no primeiro pedaço do problema. Tá bom? Vamos para o segundo pedaço agora. A velocidade agora passa a ser 40. E o tempo, ou melhor, a distância, continua sendo 120. Ele andou mais 120 km. Só que agora a 40 km por hora. Qual vai ser o tempo 2? Mesma coisa. Vou jogar o T2 para cá, vai ficar 40 vezes T2 é igual a 120. E aí você vai jogar para o outro lado, o 40, vai ficar que T2 é igual a 120 dividido por 40. E dá 3. Galera, se liga. Quanto que ele andou ao todo? Ele andou 120 mais 120. Então ele andou ao todo 240 quilômetros. Todo mundo concorda? Mas ele andou 240 quilômetros em quanto tempo?
2 horas mais 3 horas. Então, o tempo total vai ser de 5 horas. 2 mais 3 deu 5 horas. Beleza? Resultado: a velocidade média desse cara vai ser 240 dividido por 5. E 240 dividido por 5 não dá 50, não. Dá 48 quilômetros por hora. E aí o que o cara faz? Só de sacanagem. Ele bota essa questão múltipla escolha e bota lá na letra A 50 como resposta. Aí letra B 49, letra C 48, letra D 47. E aí você tem que fazer a conta para poder achar. Beleza? Dá um print aí e fala para mim, dúvidas? Sim ou não? Então, para achar a velocidade média, você não pode fazer a média das velocidades. Você tem que fazer, descobrir o tempo num pedaço, descobrir o tempo no outro pedaço, para depois, finalmente, você conseguir achar a velocidade média. Beleza? Tranquilão? Todo mundo? Foi? Deixa eu ver se teve alguma dúvida aqui. Show. Vou seguir, hein? Galera, tá indo, né? Tá indo mesmo. Vocês estão entendendo esse troço? Beleza. Bom, eu já te expliquei aqui o que é a velocidade média, tá? Agora eu vou te explicar o que é a aceleração média. Aceleração, tá? Esse média, gente, não precisa se preocupar, não. Aceleração, o que é aceleração? Acelerar é mudar a velocidade. Então, ó, se liga nisso aqui, ó. Aceleração, a gente chama de aceleração média, é a mudança da velocidade. É diferente pra caramba do que eu estava falando. Até agora eu estava falando o quê? Quando o cara anda, ele tem um deslocamento, e esse deslocamento dividido pelo tempo é a velocidade. Então a velocidade é quanto que ele anda em um determinado tempo. Agora eu estou falando de outra parada, a aceleração, que é o quê? É quando ele muda a velocidade em um determinado tempo. Então a aceleração média de um corpo é, na verdade, o quanto que ele muda de velocidade em um determinado tempo. Então, ó, vou tirar isso aqui. A aceleração é a razão entre a variação da velocidade e o tempo. Como assim variação da velocidade, Rinaldi? Se você está num carro andando a 80 km por hora e essa velocidade nunca muda, não teve aceleração. Por quê? Porque a aceleração é quando muda a velocidade. Então, se você está andando a 80 km por hora e passa para 90, aí teve aceleração. Se você está andando a 80, passa para 90, para 100, para 110, aí você tem uma aceleração constante. Ela está aumentando o tempo todo a velocidade. Se tu frear, também tem aceleração. Você está a 80, foi para 70, 60, 50. Só que agora é uma aceleração negativa, está diminuindo a velocidade. Então, acelerar é mudar a velocidade. Deixa eu até colocar isso aqui. Quando a gente fala de aceleração, eu estou falando de mudar a velocidade. Ah, mas por que é escalar média? Não esquenta com isso, não, gente. Escalar média aqui é detalhe. O importante é o seguinte: aceleração. Acelerar é mudar a velocidade. Eu quero que você lembre disso. O que é acelerar? Mudar velocidade. Tá? O que é velocidade? Espaço sobre tempo. E o que é aceleração? Mudar a velocidade. Então eu posso aumentar essa velocidade ou eu posso diminuir. Mas se eu mudar a velocidade, aí teve aceleração. Beleza? Gente, estão me ouvindo aí, sim ou não? Deu um pico de luz aqui. Eu já vou deixar o celular aqui a postos. Se cair a internet já não perde tanto. Deixa eu ver aqui.
né? Velocidade é quanto que andou em um determinado tempo e aceleração é quando a gente muda a velocidade, tá? Beleza. Vamos ver um exemplo de aceleração, então. Olha aqui, ó. Uma moto parte do repouso e chega a 108 km por hora em 6 segundos. Qual sua aceleração? Então, aqui agora a gente já está falando de mudar a velocidade. Ela está a 108 km por hora, estava zero, e passou para 108 km por hora, beleza? Então, essa vai ser a pergunta aqui. Qual é a sua aceleração? Vou apagar de novo o exemplo. Quer dar um print aí no exemplo 3? Dá um print aí no exemplo 3. Exemplo 3. Estava errado aqui, exemplo. Vou apagar ele agora. Para a gente poder fazer o exemplo 4. Vamos guardar isso aqui. Aceleração significa mudar a velocidade. Beleza. Vamos fazer o exemplo 4. Galera, olha só. Qual a velocidade inicial da moto? Toda vez que ele fala repouso, significa que ele estava parado inicialmente. Tá? Então, a velocidade inicial é V0. Só um segundo, gente, rapidinho. Foi mal, gente, deu uma travada aqui. Então, voltando. Toda vez que ele fala repouso, repouso significa velocidade inicial zero. Beleza? Aí, a velocidade inicial é zero e ele chega a 108 km por hora. Essa é a velocidade final. Então, deixa eu anotar aqui. Ó. Ele começa com velocidade zero e chega na velocidade 108. Beleza? Em quanto tempo isso aconteceu? No intervalo de tempo de 6 segundos. Qual é a aceleração? Então, galera, eu preciso usar a fórmula de aceleração. E qual é a fórmula de aceleração? É essa daqui, ó. Delta V sobre delta T. Faz o seguinte, vê se tu consegue fazer aí, uma rapidinho. Vai lá, vê se tu consegue fazer, usando essa fórmula. Vê se você fez isso aqui, ó. A aceleração vai ser o delta V, quanto que mudou? Aí tu tem que tomar maior cuidado, ó. 108 km por hora. Não pode quilômetro por hora. Tem que passar para metro por segundo. Por quê? Porque o tempo está em segundos aqui, ó. E como é que a gente passa mesmo? De quilômetro por hora para metro por segundo, você precisa dividir por 3,6. Beleza? E aí 108 dividido por 3,6 dá 30. Então, eu não vou usar a variação da velocidade 108. Eu vou usar a variação da velocidade 30 metros por segundo. Entendeu? Por quê? Porque o tempo está em segundos. Então, eu tenho que fazer em metros por segundo. Beleza? Então, vamos lá. De novo. Estava no zero. Beleza. Foi para 108. 108 quilômetros por hora. Vou passar para metros por segundo. Dividir por 3,6. Deu 30. Essa é a variação que eu vou usar, de 0 para 30. Então, de 0 para 30, a velocidade aumentou 30. Em quanto tempo? Em 6 segundos. E aí, 30 dividido por 6 vai dar quanto? 5 metros por segundo ao quadrado. Aí, esse é o valor da aceleração.
E o que significa isso? Significa que a cada segundo, essa moto aumentou a sua velocidade em 5 metros por segundo. Ela começa com 0, aí vai. Primeiro segundo, 5. Segundo seguinte, mais 5, 10. Terceiro segundo, 15. Quarto segundo, 20. Quinto, 25. Sexto, 30 metros por segundo, que equivale a 108 km por hora. Beleza? Vai lá, dá um print, fala para mim, dúvidas? Sim ou não? Até agora, tá suave? Ou tá difícil? Beleza. Maravilha. Vocês já entenderam os conceitos iniciais da cinemática, né? Se um corpo está andando ou não está andando, depende do ponto de vista ou do referencial. Quando ele está andando, ele tem um deslocamento, que é da onde ele sai para onde ele vai, e tem a velocidade dele, que é o deslocamento dividido pelo tempo. Também pode ter uma aceleração, que é aumentar ou diminuir a velocidade. Beleza? Fechou esses conceitos iniciais. Deixa eu te mostrar aqui um exemplo disso. Isso já é da tua apostila, tá, gente? Apostila 2, capítulo 4.1. Eu estou te mostrando essa questão aqui que eu vou pedir para você tentar fazer. Essa questão é uma questão da FUVEST. Um dos vestibulares mais difíceis do Brasil, tá, gente? Mas essa questão não é difícil. Vamos dar uma olhadinha aí, ó. O ônibus sai de São Paulo às 8 horas e chega a Jaboticabal, não faço ideia de onde seja isso, mas beleza, que dista 350 quilômetros da capital às 11 horas e 30 minutos. Galera, dista é a distância, beleza? Então, ele anda uma distância de 350 quilômetros. Ó, dá o teu print aí. Não, acho que dá para colocar aqui andando. Vai ficar grande. Então faz isso, dá o teu print aí rapidão. Deixa eu tirar isso daqui. Meu print no exemplo 4. Beleza. Agora vamos lá, ó. Então ele chegou lá na cidade de Jabuticabal às 11h30. E a distância ele já te deu também, 350 quilômetros, beleza? No trecho de Jundiaí a Campinas, que é de aproximadamente 45 quilômetros, a sua velocidade foi 90 quilômetros por hora. Qual a velocidade média de São Paulo a Jaboticabal? Então, olha só. Sai de São Paulo às 8 e chega a Jaboticabal às 11h30. Qual a distância que ele andou? 350. Pronto. Qual a velocidade média? Então, a letra A ele quer a velocidade média. E a outra? De Jundiaí a Campinas é outra parada. São 45 quilômetros. E a velocidade foi 90. Aí ele quer saber o tempo de Jundiaí a Campinas. Galera, como são dois, eu vou te dar 5 minutinhos para você fazer a letra A e a letra B. É rápido, dá para fazer em menos do que 5 minutos, mas vai lá, tenta aí.
Bora lá, pessoal, podemos? Fala aí, conseguiram? Bora, gente, acorda aí, fala para mim. 35 pessoas, só o Rafael me respondeu. Agora o Pedro. Podemos? Sim, senhor. E aí, conseguiram fazer? Foi difícil? Qual o esquema? Beleza. Então, vou fazer aqui, você confere se deu certo, tá? O ônibus, então, sai de São Paulo às 8 e chega a Jaboticabal, esse nome esquisito de cidade do caramba, mas beleza, vamos lá. 350. Então, quanto que ele andou? O delta S dele foi 350 quilômetros. Beleza? Em quanto tempo? De 8 às 11h30. Então, de 8 às 11h30 dá 3 horas e meia. Delta T, 3,5 horas. É 3 horas e meia, né? Então, 3,5 horas. Então, qual a velocidade? Vai ser o delta S, que é 350, dividido pelo delta T, que é 3,5. Resultado, 100 quilômetros por hora, porque aqui está tudo em quilômetro por hora, não precisa passar para metro por segundo. Beleza? Deixou quietinho aqui a resposta, 100 quilômetros por hora. Agora, em quanto tempo o ônibus cumpre o trecho Jundiaí-Campinas? Então, vamos lá. De Jundiaí a Campinas, o espaço delta S é 45 quilômetros. E o tempo? Eu não sei, é o que eu quero, mas a velocidade ele deu. É 90. Ah, tá. Então ele te deu o V e te deu o S, e ele quer o T. Então agora eu vou botar o 90 no lugar do V, o S é 45 e o T é o que ele quer. É sempre assim. Ele vai apagar uma das incógnitas, no caso ali, o delta S e o V ele deu, apagou o T. E aí você joga as outras e descobre, tá? Então como é que vai ficar? Esse T aqui vai vir para cá, o 90 vai vir para cá, vai ficar assim, ó, T é 45 dividido por 90. E aí 45 dividido por 90 dá 0,5. Ah, não é 2, tá? É 1/2, gente. E 1/2 é 0,5 horas. Ou seja, de Jundiaí a Campinas, o cara demorou meia hora. Beleza? Achou complicado, Fernanda? Fala aí, dá uma olhada aí na resolução, dá um print, aproveita e já dá o teu print aí na resolução. Vendo a resolução, tu achou complicado, Maria Fernanda? Pô. É tranquilo. Sozinho sozinho é mais difícil. Não é mais difícil, né? A questão é igual. É porque primeira vez que tu vai fazer sem ter visto como é que tu faz antes, aí fica mais difícil mesmo. Beleza, gente? Bom, a primeira parte dessa matéria que eu tinha que falar com vocês já foi. Eu estou satisfeito que vocês tenham entendido toda esses conceitos iniciais. Mas isso é apenas a primeira parte. Agora a gente entra no chamado estudo do movimento uniforme. Tá? O que é o movimento uniforme? Então, aqui já foi, deixa eu já até apagar esse. Vou entrar agora nisso aqui, ó. Movimento que a gente chama de retilíneo e uniforme. O que é um movimento retilíneo e uniforme? É um movimento que não tem aceleração. Então, galera, presta atenção nisso. Agora, a gente vai definir um movimento que não tem aceleração. É o tal do movimento retilíneo uniforme, beleza? Depois a gente vai estudar o outro movimento, o movimento que tem aceleração. E aí é o movimento uniformemente variado.
Então, agora, movimento retilíneo e uniforme. Olha ali. Definição. É um movimento quando sua velocidade não se altera. Então, o cara está andando a 80 km por hora e ele vai andar a 80 km por hora eterno. Imagina você, por exemplo, numa estrada, está andando a 80 km por hora, não aumenta a velocidade, não diminui, não faz curva, você está andando em linha reta e sempre com a mesma velocidade. Esse é o movimento retilíneo e uniforme. Beleza? Então, o movimento retilíneo e uniforme é aquele que a velocidade não se altera. O corpo percorre espaços iguais em tempos iguais em uma linha reta. E uma vez que a mudança de direção é causada por um tipo de aceleração. Ou seja, se ele mudasse, ele ia ter aceleração. E aí não é o caso, ele não tem aceleração. Ele está sempre com a mesma velocidade. Então, o movimento retilíneo uniforme, ele sempre vai estar com a mesma velocidade. E aqui você está vendo um exemplo. Por exemplo, aqui ó, o carro. No tempo 0 está no 0, no tempo 1 está no 10, no tempo 2 está no 20, no tempo 3 está no 30, no tempo 4 vai estar no 40, no tempo 5 vai estar no 50. Por quê? Porque a cada segundo ele anda 10 metros por segundo. Beleza? Tranquilo até aí? Então, essa é a definição do que a gente chama de movimento retilíneo uniforme. Deixa eu botar aqui. Não deu espaço. Vamos ver se eu consigo tirar aqui mais alguma coisa. Para poder guardar aqui no nosso resuminho. Acho que agora vai. Então, a definição de movimento retilíneo uniforme está aí. Tá bom, isso aqui já dá para você lembrar. Bom, por que eu estou falando agora de movimento retilíneo uniforme? Porque agora a gente vai ter que usar isso aqui, ó, que é a chamada função horária do movimento retilíneo uniforme. Ou seja, as questões de movimento retilíneo uniforme, a gente vai resolver com essa equação aqui. A posição de um corpo vai ser dado por S é igual a S0 mais VT. Então, vem comigo. Vou botar aqui. S igual a S0 mais VT. O que é isso? Isso é a tal da equação horária do corpo. E o que significa cada uma dessas letras? Né? O pessoal até chama essa equação aí de equação de sorvete. S igual a sorvete. Por quê? Ó, não parece? S, SO, VT. Mas o que é cada coisa dessa? S é a posição que o cara chega. S0 é a posição de onde ele sai, chamada posição inicial. Vou abreviar aqui, ó, posição inicial. O V é, obviamente, a velocidade e o T é o tempo. Essa equação mostra a posição do cara num tempo qualquer. E muitas vezes o cara não vai nem te falar da velocidade nem nada, ele vai te dar a equação direto. Então você tem que saber usar essa equação aqui. Vou abreviar também o velocidade, tá? Então, velocidade aqui. Você está entendendo, então, que quando ele falar de movimento uniforme, tem que usar essa equação. Beleza? Então, vamos ver aqui um exemplo. Descreva a função horária do móvel representado na figura 1 e determine a sua posição após 48 segundos. Então, a função horária desse cara aqui, ó, desse desenho aqui. Tá? Eu quero a função horária desse desenho. Então, vamos lá. Como é que eu faço isso? Escrever a função horária significa escrever aquela equação ali, S igual a S0 mais VT. Beleza? Então, vai ficar assim, ó. Esse já é o nosso exemplo 5, não é isso? Acho que é 5. Vamos botar aqui. Exemplo 5. Primeira coisa, qual a velocidade desse carro? A gente viu lá que a cada 1 segundo, né, ele andava 10 metros. Então, a velocidade é 10 metros por segundo. Beleza? Em 1 segundo era 0, no outro era 10, no outro era 20, no outro era 30. Qual é
A posição inicial, da onde ele sai, ele tinha saído do zero, está aqui, ó, zero. Então, S0 vale zero. Eu vou escrever agora a equação. A equação vai ser S é igual a S0, que vale zero, mais V, que vale 10, vezes o tempo T. Essa é a equação horária. S é igual a zero mais 10T. Ah, Reinaldo, mas ele disse que o tempo vale 48. Não, não, não. Ele pediu a equação horária. A equação horária é isso aqui. S é igual a zero mais 10T. Beleza? Aí ele quer saber também a posição no tempo 48. Aí sim, você vai botar 48 no lugar do tempo. S vai ser igual a zero, né? Mais 10 vezes o tempo 48. E aí 10 vezes 48 dá 480 metros. Pronto. Posição no tempo 48. Então vamos lá. Quando o cara pede a equação horária, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso aqui, ó. S igual a S0 mais VT. Eu tenho que escrever a equação horária. E eu escrevi a equação horária, se liga. Eu escrevi S é igual a 0 mais 10T. Essa é a equação horária. E quando ele pede a posição num tempo qualquer, aí eu boto o tempo que ele quer, que nesse caso foi 48, e descubro a posição, que nesse caso foi 480. Beleza, gente? Entendeu? Sim ou não? Fala para mim. Dá um print aí enquanto isso. Foi? Fala aí, gente. Preciso que você me fale se você está entendendo isso. Se eu estou falando sozinho, você não está entendendo nada. Deixa eu ver aqui, por exemplo. Ó. Maria Vitória. Maria Vitória. Você está entendendo, Maria Vitória? Fala para mim. Maria Vitória dormiu. Não, não dormiu. Ela falou aí. Beleza. Deixa eu ver outra pessoa aqui. Sara. Sara, você está entendendo? Sara dormiu? Sara dormiu. Sara não respondeu. Nina. Fala para mim, Nina. Você está entendendo? Caraca, hein? Tá brabo, hein? São de gente dormindo aí. Pois é. Tá aparecendo, Maria. Boa, Giovana. Boa, Caio, Marcos. Valeu, galera. Vocês estão me apoiando aqui. Obrigado. Vendo o teste? Tá... Qual teste, Milena? Teve o teste? Ah, teste hoje, né? Que libera hoje, não é isso? Simulado de hoje. Entendi, entendi. Pois é, esse que é o lance que o Caio estava falando lá em cima. Tu tem que ter essa organização para poder fazer as coisas certinho, né? Beleza, vamos lá. Vamos seguir então. Paciência, né? A gente tem que se ligar aqui para a galera que está fazendo. Vocês entenderam, então? Vamos fazer outro exemplo. Esse daqui é um pouquinho só mais complicado, mas eu vou querer que vocês tentem fazer. Esses dois veículos partem de duas cidades, blá, blá, blá. Tá? Eu vou ler com vocês aqui para vocês fazerem. Dá o teu print aí já, né? Já deu, né? Vamos fazer essa daí, ó. Exemplo número 6 agora para gente. Dois veículos partem de duas cidades A e B que são distantes entre si não, né? Entre si em 680 quilômetros. Eles têm velocidade de 90 e 80
Tá? Então, um tem velocidade de 90 e o outro tem velocidade de 80, e eles estão indo em sentidos opostos. Fica ligado nisso, hein? Se eles estão em sentidos opostos, é porque um tem velocidade positiva e o outro negativa. Minha pergunta é qual o instante e a posição do encontro, ou seja, em quanto tempo e qual posição esses dois caras se encontram. Vamos lá? Tenta fazer aí rapidão. Exemplo número 6, eu vou dar para vocês de novo 5 minutinhos. Deixa eu te falar uma coisa. Você vai ter que escrever a equação horária do móvel A, que é essa daqui, e vai ter que escrever a equação horária do móvel B, que é esse daqui, tá? Escreve a equação dos dois e não esquece que um tem velocidade positiva, ou seja, a velocidade de um é positiva porque ele anda para frente, e o outro tem velocidade negativa porque ele anda para trás, tá? E as posições estão aqui, 0 e 680. Vai lá, tenta fazer rapidão. E aí, galera, conseguiram? Fala para mim. Boa.
Vamos fazer? Como é que eu faço essa questão, então? Como eu te falei, tem que escrever a equação horária dos dois, tá? Então, aqui, ó, vamos fazer assim. Equação do A, ele sai do zero com velocidade 90 e aí o tempo é t. A gente só muda o tempo quando ele pedir num tempo tal, tá? Vamos fazer a equação do B. Ele sai do 680 com a velocidade menos 80. Por que menos? Porque ele está andando ao contrário da trajetória. Beleza? E aí, quando ele fala de encontro, gente, toda vez que ele falar assim, ó, determine a posição do encontro, eu tenho que fazer o seguinte: eu vou falar que a posição do A é igual à posição do B. Ou seja, 90T tem que ser igual a 680 menos 80T. Que, Reinaldo, não entendi nada. Vamos de novo. Eu não escrevi a equação do A? Eu não escrevi a equação do B? No encontro, as duas equações são iguais. Então, eu igualei 90T igual a 680 menos 80T. E aí, quando eu igualo, fica fácil. Eu vou jogar esse menos 80T para cá, vai ficar positivo, aí vai ficar 90T mais 80T, que vai dar 170T. Isso vai ser igual a 680. E aí, 680 dividido por 170 vai dar um tempo de 4 horas. Aí, esse é o tempo que eles vão demorar para se encontrar na estrada. 4 horas. Beleza? Tem que fazer direitinho, gente. Organizado, sem querer fazer com pressa. Se tu tentar fazer com pressa, tipo atropelando, vai errar. Então, o que eu fiz organizadinho lá, direitinho? Escreve a equação do A, escreve a equação do B, e depois você iguala as duas. Beleza? Não tem problema em errar agora, Pedro. O importante é você tentar fazer e entender o método, ver onde você errou, entendeu? Agora você acertar. Beleza? A galera acha que o importante é você pegar a questão, fazer e acertar direto. Não é. Eu não quero que você acerte direto. Eu quero que você tente e, se você errar, você veja onde errou. Esse é o processo. Tá? Agora, das próximas, que aí sim que eu quero que você tente acertar, beleza? Aí foi o tempo. Isso foi o tempo que eles demoraram para se encontrar. Agora vamos descobrir qual posição que isso aconteceu. Então, eu já descobri o tempo. Foi 4 horas para eles poderem se encontrar. E agora eu vou descobrir a posição em que eles se encontram usando esse tempo em qualquer uma das duas equações. Eu posso usar na equação A ou posso usar na equação B. Tá? Vou usar na equação A, que é mais fácil. Então vamos lá. Ó. Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar assim. A posição do A ou do B, tanto faz, é a mesma, vai ser 90 vezes o tempo. Agora eu vou usar o tempo 4. E 9 vezes 4 dá 36, portanto 360. Aqui está em quilômetros. Aí, essa é a posição em que eles vão se encontrar, 360 quilômetros. Então vamos lá. Quanto tempo demorou para os caras se encontrarem? 4 horas. E qual a posição que eles se encontraram? Na posição 360 quilômetros, que é um pouquinho mais perto do móvel B do que do móvel A. Eles não se encontraram no meio, né? No meio seria no 340. Eles se encontraram no quilômetro 360. Gente, fala para mim, deu para entender? Dá um print aí. Agora eu vou passar alguns exercícios para vocês fazerem real. Dúvidas? Sim ou não? De boa? Então, vamos fazer o seguinte.
Vamos para a apostila, tá? Você, se está com a tua apostila aí nas mãos, é melhor. A gente fez a questão do 1. Vamos fazer a questão 3. Essa questão é tranquila, tá? Faz a questão 3, eu corrijo. Depois, é, faz a questão 3, depois a gente vai fazer a questão 4. Vai lá. Questão 3, isso eu estou na página 5 da apostila nova, tá? Para quem não está com a apostila em mãos, está aqui na tua tela. Questão número 3. Vai lá. Bora, galera? Podemos? Vamos ver aí quem conseguiu fazer. Essa questão não é difícil, né? Como eu tinha falado para vocês. O móvel em movimento uniforme varia sua posição, como mostra a tabela abaixo. Qual a posição inicial e a velocidade do móvel? O movimento é progressivo ou retrógrado? E qual a função horária do movimento? Então, todo mundo já deu print aí? Agora eu vou apagar esse exemplozinho aqui. Galera, olha só. Função horária do movimento é isso aqui.
Então, a primeira coisa que ele está pedindo qual a posição inicial? A posição inicial é da onde ele saiu, né? Então, vamos lá. De onde é que ele sai? Ele sai da posição 32. Então, a posição inicial dele, ó, olha aqui, ó, 32. Essa é a posição inicial. E a velocidade? Então, ó, vou botar aqui, letra A. A posição inicial é o 32. Ele não saiu do zero. Ele saiu do 32 metros. E a velocidade? Ele foi de 32 para 40. Então, ele andou 8. Mas em quanto tempo? De 0 para 2. Então, ele andou 8 em 2 segundos. Resultado, a velocidade vai ser 4 metros por segundo, que é 8 dividido por 2. Então, 4 metros por segundo. Tá aí. Essa é a velocidade e a posição inicial. A resposta da letra A. Beleza? Aí vem a letra B. O movimento é progressivo ou retrógrado? E o que significa isso? Progressivo ou retrógrado? Galera, progressivo é quando ele anda para frente. Então, toda vez que ele falar progressivo, é velocidade positiva. Beleza? E quando ele falar retrógrado, é quando ele anda para trás, de ré, velocidade negativa. Então, nesse caso, na letra B, o movimento é progressivo. Progressivo, por quê? Porque a velocidade é positiva. E, finalmente, qual a equação horária do movimento, a função horária do movimento, que é a letra C? Vai ser S é igual a S0, que é 32, mais a velocidade 4, vezes o tempo t. Tá aí, essa é a equação horária. S igual a 32 mais 4t. Beleza? Dá um print aí. Fala para mim, gente, alguma dúvida? Vou apagar, hein? Tranquilo? Beleza? Gente, olha só. Então, para a gente fechar esse conteúdo aqui, só colocar para vocês essa classificação do movimento. Ó. Classificação dos movimentos. Então, o que é isso, essa classificação dos movimentos? O movimento ele pode ser progressivo, significa o quê? Andar para frente. Isso acontece quando a velocidade é positiva. Beleza? Pode ser retrógrado. Significa o quê? Andar para trás. Isso acontece quando a velocidade é negativa. Agora, ele também pode ser um movimento acelerado, aí a gente está falando de aceleração já. Isso não é no movimento uniforme, tá, gente? O movimento uniforme só pode ser progressivo ou retrógrado. No movimento variado, que a gente vai ver depois, ele pode ser acelerado. Acelerado é quando aumenta a velocidade. Ou retardado. Pô, Rinaldo, que nome feio, retardado. E é exatamente por isso, inclusive, que o nome passou a ser feio. Né? Retardado é aquele que tem. Ele diminui a velocidade de aprendizagem. Então, o retardado aqui na física também vai ser isso, vai diminuir a velocidade. Tá? Então, aumenta a velocidade acelerado, diminui a velocidade retardado. Mas não esquece, progressivo ou retrógrado pode ter um movimento uniforme. Tá? Isso daqui, acelerado e retardado, é só para movimento variado. Vou até botar aqui. Movimento retilíneo uniforme ou movimento uniformemente variado, que a gente vai ver depois, tá?
Esses dois aqui, eles podem ser progressivo ou retrógrado. Agora, acelerado ou retardado é só para o movimento uniformemente variado, que a gente ainda não falou. Eu só falo de movimento uniformemente variado na semana que vem. Beleza? Então, tá aí a classificação dos movimentos. Essa daí, isso aí é um resumo total dessa matéria de cinemática que a gente deu. Dá um print agora nessa tela. E agora eu vou apagar tudo. Vou até salvar isso, que ficou bonitinho. E agora vamos fazer outra questão. Galera, o que eu quero que você faça agora? A gente tem aí, digamos, um pouquinho mais de 10 minutos no final da aula. Eu vou tentar, eu vou esperar que vocês façam a questão número 4, essa daqui. Vou botar aqui. A apostila. E a questão número 6. Não, vamos fazer a 7, que é a do ITA, que é um dos vestibulares mais difíceis do mundo. Essa questão não é absolutamente impossível de fazer, não, tá? Nem é tão difícil. É uma questão que vale a pena a gente apresentar. Então, questão 4 e questão 7 da apostila de vocês. Isso a gente está na página 6, tá? E a gente finaliza aí os exercícios de fixação. Obviamente, se você tiver alguma dúvida na próxima aula, a gente vai tirar, mas vá lá, tenta fazer rapidinho para eu poder corrigir essas duas questõezinhas aí que estão na tela.
Galera, vou começar a fazer, tá? Acho que a gente não consegue fazer as duas hoje, não tem problema. Eu vou resolver essa 4 aí. E aí a outra, fica aí como desafio para vocês, tá? E aí na próxima semana, se vocês não conseguirem, eu faço aqui antes da gente começar a matéria da semana que vem. Então vamos lá, ó. Essa questão número 4, ela dá trabalho. Não é difícil, mas ela dá trabalho. Vamos lá. Ó. Uma viagem de 310 quilômetros deve ser feita em um carro em 5 horas. Então ele começa do zero e chega no 310, beleza? Isso tudo num tempo de 5 horas. Se o cara perguntasse a velocidade média, era só pegar 310 e dividir por 5, que ia dar 62 km por hora. Acabou. Mas ele não pediu isso. Olha o que ele pediu. Ele falou, o primeiro trecho, então vou chamar esse aqui de trecho 1. Ó. Trecho 1 é de 100 km e foi percorrido a 50 km por hora. Então eu vou ter que descobrir o tempo no trecho 1. Beleza? O trecho 2, esse outro pedaço aqui, é de 90 quilômetros, então ele sai do 100 e vai para o 190, num tempo, não vou chamar de delta não, vou chamar só de t, tá? No tempo 2. Vou ter que descobrir o tempo 2. E aí, finalmente, o terceiro e último trecho é do 190 ao 310. E aí, ele quer saber qual o tempo que você vai precisar no final, tempo 3, para poder chegar nas 5 horas. Não esquece que os tempos todos, eles têm que dar 5 horas, né? O tempo 1 mais o tempo 2 mais o tempo 3 tem que dar 5 horas, beleza? Vamos lá, vamos por parte. Eu vou usar a equação horária, tá? S é igual a S0 mais VT em todos eles. Então vamos no trecho 1. No trecho 1, ele chega na posição 100, saindo do zero, com velocidade 50. E aí eu quero descobrir o tempo 1. 0 mais 50 T1 dá 50 T1. Esse 50 vem para cá dividindo. Fica 100 dividido por 50 é igual a T1. Ou seja, T1 vale 2 horas. Então, eu acabei de descobrir que o tempo 1 vale 2 horas. Beleza? Vou fazer a mesma coisa para o tempo 2. Só que agora ele chega na posição 190. Primeiro trecho tinha sido isso aqui, ó, saiu do zero e foi para o 100. Agora ele chega no 190 saindo do 100. Então, a 190 é a posição final, 100 é a posição inicial, a velocidade agora passou a ser de 60, e aí o tempo T2. Joga o 100 para cá, vai ficar 190 menos 100, que dá 90. E aí 90 é igual a 60 T2. Joga o 60 para lá dividindo. Vai ficar 90 dividido por 60 é igual a T2. T2 é igual a 1h30. Dá 1,5. Beleza. Agora a gente descobriu o T1 e o T2. Mas você tem que lembrar que o tempo total é de 5 horas. Então vem aqui comigo, ó. T1 mais T2 dá 3,5 e o tempo total é 5. Então vou escrever assim, ó. O tempo total é a soma, né? De T1 mais T2 mais o T3. Que a gente não sabe quanto é que é. Só que o tempo total é 5. 5 vai ser igual a 2 mais 1,5 mais T3. 2 mais 1,5 dá 3,5. Menos 5 vai dar 1,5 também. Então, aqui eu acabei de descobrir que o tempo que sobrou no terceiro trecho também é de 1h30. Que é óbvio, né? Aqui era 2, aqui 1,5, deu 3,5. Para poder chegar a 5, falta 1,5 também. Beleza? Aqui dá para descobrir na lógica. Beleza, descobri então aí o tempo de 1,5. Agora eu vou descobrir a velocidade. Como? Agora ele saiu do 190 e foi para o 310. De novo, vamos usar essa equação. Então, 310 é a posição final, 190 é a posição inicial,
V3 é a velocidade que eu quero descobrir. E, finalmente, o tempo, 1,5. Jogo 190 para cá, ficou 310 menos 190, que vai dar 220. Então, 220 é V3 vezes 1,5. Então, 220 dividido por 1,5 vai ser a velocidade no trecho 3. Isso vai dar quanto? Velocidade no trecho 3 vai ser igual. Agora é só fazer a divisão, né? De novo, uma divisão ruinzinha. Cadê? 220 dividido por 1,5. Então, aí, 146,7 mais ou menos. Então, está aí. A velocidade no trecho 3 tem que ser uma velocidade muito maior, de 146,7 aproximadamente quilômetros por hora. Aí, essa é a resposta. Essa é dificilzinha, né? O que vocês acharam? Dá um print aí. Foi? Beleza? Essa é difícil. Galera, então é isso. Hoje a gente finalizou a parte de movimento e movimento uniforme. Tentem fazer os exercícios, tá? Próxima aula, a gente faz aí as questões de dúvidas e continua a matéria. Beijos, bom final de semana. Valeu!